Sejam bem-vindos ao segundo e último Insta Live da semana. O convidado de hoje é responsável pelo endividamento de vários amigos meus do universo do rock. Gustavo Gettler é CEO da Belas Letras, uma editora que tem se especializado em lançar biografias fantásticas sobre os artistas que a gente mais gosta. E ele está preparando. A gente vai conversar um pouco sobre essa relação entre o rock e a literatura. Vai conversar também sobre como é trabalhar com literatura nesse país e como ele tem lidado com a crise e como ele negocia os seus lançamentos. Então estamos só esperando, ele já se conectou e vamos lá. Professor Fala, Gettler, como Sérgio. é que você está? Tô Eu estou bem, e ótimo, e você? tu? Então, a administradora do meu cartão de crédito adora você, né? De tanto que a gente compra coisa da Belas Letras, tal. Opa, vamos lá. Dá para comprar no boleto também. No boleto é mais barato. Também. Agora, você Para sabe quem que eu não tem estava o olhando prazo, uma né? matéria. Não, antes de mais nada, vamos responder aquele monte de gente que me importunou a tarde inteira no Twitter. Vai sair essa biografia do Dave Grohl ou não? Cara, não sei. A gente está negociando ainda, né? É? Pode ser que saia por outra editora também, mas a gente está negociando, né? A gente está conversando lá com os agentes dele, né? Só que não é uma coisa tão simples. Às vezes envolve várias esferas, né? De conversa e tal. Então não é tão simples. Então eu tô desde que ele anunciou, um pouquinho antes até, a gente já sabia um pouco antecipado, né? Eles mandam os agentes, né? Que a gente chama de agentes literários, né? Que são as pessoas que representam esses grandes autores e músicos, enfim. Eles nos comunicam antes, né? E a gente já estava há um bom tempo. Eu não me lembro quando é que ele anunciou. Você lembra? Não lembro. Para ser bem O sincero, o Dave. Foo Fighters não faz parte da minha lista de bandas prediletas, não. Pô, como não, né? Ah, eu Vamos acho. encerrando por aqui, então. Foi bom. Foi um prazer. Ah, Eu mas acho, eu vou acho ter que muito sair. genético, assim. Mas então, eu acho que já faz uns 3 meses ou 4, talvez até mais, que a gente está conversando com os agentes. Vamos ver, assim, assim, tô torcendo muito para que feche, né? A gente tem muito interesse, queremos muito, só que não depende só de nós nesse caso, né? Você sabe como é que é, Sim. né? Opa. Agora, eu achei curioso, eu estava lendo umas entrevistas suas e a Belas Letras nasceu de uma demissão, né? É uma brincadeira, né, que às vezes eu faço, que foi a grande luz na minha vida, né? Então é uma inspiração, né? Palavras inspiradoras, que normalmente os coaches falam, né, que você tem às vezes um momento de iluminação na sua vida. Esse foi o meu momento de iluminação, né? Você está demitido. E depois eu passei a entender que isso faz parte da vida de muitos empreendedores, né? Mas como é que foi isso? Você trabalhava em jornal, o que você fazia? Minha função é Peraí, mesmo, Sérgio, ficou mudo. e eu cheguei a trabalhar pouco tempo em jornal e trabalhei até aqui, você deve conhecer Zero Hora, fiz Zero Hora, Sim. trabalhei nesse jornal aqui, é um jornal do Rio Grande do Sul, e eu gostava muito dessa área de livros já, né? Então, eu já fazia eu fazia revisão ortográfica para para algumas editoras à parte, assim, né? Era um serviço freela, né? E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque eu fui demitido, né? O que, o que é uma coisa
bem natural no meio do jornalismo. Sim, eu Também sei muito tem. bem. É, e aí eu transformei isso numa atividade mais intensa, porque realmente eu precisava disso, né? Era uma questão de sobrevivência, né? Uma questão básica de sobrevivência. Só que com o tempo eu fui percebendo que tinha muitos autores, fui percebendo algumas demandas que tinham assim de leitores que queriam determinadas coisas e comecei a sugerir para os meus chefes projetos, né? Comecei a sugerir projetos novos e eu enfrentava uma certa resistência, assim, uma barreira um pouco grande de conseguir colocar projetos. E aí eu meio que fiz comecei como a parte, digamos assim, como se fosse fora do meu horário, já era freela, né? Mas aí fora do meu horário comecei a desenvolver alguns projetos editoriais. E eu tive a sorte que o primeiro já deu muito certo. Então foi uma coleção que eu montei logo no início com um sócio, que já nem está mais na editora, e a gente montou uma coleção que vendeu 50 mil exemplares já, assim, logo de cara. E para mercado editorial e mercado da música até, né, 50 mil cópias, coisa é um número absurdo, né? E aí isso me deu um gás, né? Quando eu falo de gás, falando caixa, né? Para poder continuar. Qual era a coleção, Gustavo? Era uma coleção chamado, eu acho que era Meu Pequeno Torcedor, se não me engano, que eram livros de futebol para crianças, em que cada autor tinha que convencer a criança a torcer para o time dele. Então, eu fiz essa coleção, eu me lembro que foi junto com os clubes brasileiros, os clubes de futebol nunca tinham licenciado livros, né? Foi a primeira vez até que eles licenciaram livros, e a gente convidou alguns grandes artistas para escrever, né? Então, o Gabriel Pensador fez o do Flamengo, o Nando Reis fez o do São Paulo, o Evandro Mesquita fez o Fluminense. Então foi uma coleção bem legal, assim, que a gente conseguiu fazer dos Agora, principais times. sim. Agora, como é que foi essa sua visão de ver que digamos assim, a literatura de rock, né, as biografias tinham um público certo, né? Porque as editoras, as grandes editoras, sempre esnobaram esse filão, né? É, pois é, na real, talvez no meio dos livros de música de rock aconteça quase o mesmo que acontece na música rock, né? Que é considerado, na Sim. verdade, um subgrupo, assim, né? É, O underground, né? O nascimento do rock não vem do pop, né? Não é uma coisa da grande massa. E a literatura talvez tenha seguido por esse mesmo caminho. E aí, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, para começar a perceber isso. Foi um lance de sorte também. Eu tenho muito lance de sorte, viu, Sérgio? E um dos lances de sorte foi que nessa coleção de times de futebol, para crianças e tal, uma das pessoas com que eu convidei para escrever um livro era Humberto Gessinger. E aí o que aconteceu? O Humberto Gessinger é um cara super criativo, enfim, o cara é um gênio, né? Um gênio. E ele tem um público muito fervoroso. Assim, ele tem um público muito fervoroso. Eu diria até que um público mais fervoroso, talvez, que Legião, assim, sabe? No sentido de público. É uma religião, né, cara? É uma coisa assim, é. Engenheiros do Havaí é uma religião. E, e aí eu comecei a acompanhar eles nas sessões de autógrafos e eu comecei, nossa, o pessoal tinha uma adoração, né, por ele. E ele nunca tinha escrito nada sobre a banda, sobre engenheiros, e nem estava muito afim de escrever, né? Ele nunca tipo, se manifestou vontade tal de escrever. E aí, logo depois que eu comecei esse relacionamento com ele, eu comentei com ele, cara, por que você não escreve, né, alguma coisa sobre os engenheiros e tal? E ele, pois é, e aí ficou assim, aquela coisa em banho-maria, ficou, sei lá, um ano, né?
Aí outras pessoas também conversaram com ele, pô, por que você não escreve uma história do Engenheiros, alguma coisa assim? E aí começou por ali. Então ele primeiro escreveu um livro chamado Para Ser Sincero, que era a história dos engenheiros do ponto de vista dele, né? E aí, a partir disso, surgiram alguns outros livros também de bandas nacionais. Aí começou daí eu fiz o Traje a Rigor, a Andréia Ascensão tinha o material. Aí, quando a Andréia Ascensão viu se não me engano, acho que foi quando ela viu o Pra Ser Sincero, ela, pô, tem alguém aí que está fazendo alguma coisa relacionada a bandas brasileiras e tal. E aí nos procurou, aí a gente fez o Traje, depois a gente fez o Nazi, que foi um livro que vendeu muito, porque lembra que o Nazi, cara, o Nazi é polêmica pura, né? Sim. E aí a briga dele e do Edgar, lembra que eles quebraram o pau via Folha de São Paulo, assim, o Nazi dava uma entrevista, arrebentava um e o outro quebrava. E Pô, eu aí, cara, lembro. tava todo mundo naquele momento de conflito, né? Sim. E o Nazi decidiu, cara, escrever uma biografia meio que lavando a roupa suja, assim, sabe? E sabe que a melhor coisa que tem para editor é isso, né? A melhor coisa que tem para revista, para é assim, aquela história assim, cara, separa o joio do trigo e fica com o joio, né? Então, então o Nazi, eu não me lembro como ele chegou para até a gente, mas aí já começou a editora começou a virar meio que um imã, sabe, para os interesses desse segmento. Então não foi uma coisa que eu busquei, assim, eu identifiquei que tinha uma coisa legal mesmo, coisas que eu gostava também, né? Eu gostava dessas bandas, eram pessoas que eu admirava, jamais, né? Na minha vida eu podia imaginar que um dia, sei lá, eu fosse conversar com o Nazi, né? Assim, encontrar uma garrafa de vodka vazia, né, na porta da casa do Nazi lá e bater na porta dele de manhã para conversar, sabe? Então, e aí a gente publicou o livro do Nazi. Foi um livro que, cara, vendeu muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Foi um livro bem legal. É o que virou um E aí, a partir documentário disso, a agora gente também, né? começou. Oi? O livro do Nazi gerou também um documentário, não foi? Eu não sei se ele se foi inspirado no. Eu não me lembro, cara. Agora eu não me lembro se um puxou. Mas eu acho que sim, cara, porque foi depois, né? Foi. O livro do Nazi deve ser 2011, 2012, talvez. Não lembro de quando é que é o documentário. Agora, você, eu acho que uma coisa que eu admiro em você, por exemplo, é essa postura arrojada. Por exemplo, um editor que trabalha numa companhia grande não ficaria tão certo, por exemplo, de um sucesso do livro de Neil Peart, do Rush. Você foi lá e bancou, e eu acho que é um dos que tem melhor saída na tua editora, né? É o Neil Peart, o Neil Peart, a Candice vai, se ela tiver aí, ela vai brigar comigo, que é Neil Peart. É, Ela foi uma, a gente demorou até descobrir que a pronúncia certa era Neil Peart. do Então Peart, vamos lá, é. Neil Peart. A Eu passei tradutora, minha senão ela vai adolescência brigar inteira comigo. falando do Peart. É. E aí acontece o seguinte, o Neil Peart foi um desses acasos aí também foi um outro lance de sorte, sabe? Parecido com o que aconteceu com os diários do Kurt Cobain, né? Foi a mesma coisa, tipo, foi um livro que ficou, isso acontece muito no mercado editorial, por incrível que pareça. Às vezes tem um livro que é uma joia, que é uma coisa assim, né? E ele fica num limbo, assim, sabe? Que depois do lançamento, quando acontece o lançamento do livro, tem uma procura grande das editoras por ele. Depois ele tem uma curva descendente em que ele meio que é esquecido, porque a gente tem novidades todos os dias hoje, né? Então, Sim. quando passa aquilo, ele fica meio num limbo e de duas uma, ou ele desaparece ou ele se torna um clássico. Só que o que acontece? Quando ele se torna um clássico, ou quase um clássico moderno, ou quase, ou muito próximo disso, uh, demora muito até algum editor detectar isso, porque ele não está mais no mainstream, né? E aí eu acho que foi o que aconteceu com o Neil Peart. O Neil Peart tem uma história muito curiosa, né? Porque a Candice, que é a tradutora,
do Neil, ela é fãzaça do Rush, né? Eu não sou fã de Rush. Ela é fãzaça do Rush. E aí ela tava de férias na praia, e aí ela assistiu na praia o documentário do Rush, que é um baita de um documentário, um belo documentário até, não sei se você chegou a assistir, mas, cara, sensacional. E aí, através do documentário, a Candice descobriu que o Neil Peart tinha tido uma tragédia familiar muito grave, né? Que ele tinha perdido a filha no acidente trágico e a esposa um ano depois. E que ele contava isso num livro. E quando a Candice viu o documentário, disse, pô, quero ler esse livro, né? E ela foi procurar para comprar no Brasil o livro. E aí não achou o livro. Né? E aí ela leu o livro em inglês, baixou no Kindle dela na praia mesmo, o livro em inglês, leu o livro e disse, nossa, isso aqui, como é que isso aqui não foi publicado? E aí mandou uma mensagem pelo Face da Belas Letras, ela dizendo, ela já tinha alguma referência com música, né? Isso que eu comentei, que a editora meio que se tornou um imã, né? Mesmo que fraco, assim, no início ali, de atrair esse povo. E aí a Candice entrou em contato pelo Face, a gente marcou uma reunião, ela foi lá na editora, falou, pô, esse livro tem que ser traduzido e eu quero traduzir, não sei o que, tal. E aí eu entrei em contato com o agente e foi muito engraçado, porque quando eu entrei em contato com o agente, os agentes dele ficam no Canadá, e até o Paul, ele já é falecido, um cara muito, muito legal, assim, um senhor de idade que conhecia ele há muito tempo, que já conhecia ele, conhecia o Neil desde o início da carreira, sabe? O Neil tinha ele tinha muito disso, assim, ele tinha ele preservava muitos relacionamentos com as pessoas desde o início, assim, sabe? Então você falava com quase todo mundo ao redor do Neil, era tudo gente com mais de 50, entendeu? Você não falava com jovem, entendeu? Porque era todo mundo que tinha acompanhado ele a carreira inteira. E aí o cara disse assim, porra, como que não foi publicado no Brasil? Ele mesmo que vendia o livro, não acredito, entendeu? Peraí que eu vou ver aqui, alguém comprou, não é possível. E aí ele viu, não foi publicado. E aí a gente então avançou nas negociações com eles, e aí foi mais curioso ainda porque depois tinha um outro livro do Neil, porque Opa. o livro, depois que saiu o Ghost Rider, que foi o primeiro que a gente publicou, um outro agente, né, que é um agente aqui brasileiro, que fica no Rio de Janeiro, mas que representa americanos, enfim, ele disse, cara, como que esse livro não foi publicado, sabe? Daí aquela coisa assim, como é que ninguém pensou nisso antes, né? E então essa é um pouquinho da história do Neil. Aí a gente publicou o Ghost Rider, publicou depois o The Masked Rider, que é viagens dele de bike na África, muito antes de existir internet. Foi, aliás, eu acho que foi o primeiro livro dele. Depois a gente publicou o Far and Near, que eu acho que é... Não, Far and Away, que é o Longe e Distante, saiu no Brasil. Depois a gente publicou... Agora a gente publicou Música para Viagem, 2 volumes, o ano passado, e agora a gente está publicando Roadshow, que é os bastidores de uma turnê. Mas ele é um escritor fantástico, né? O cara é uma mente genial. Agora, é difícil, Gustavo, em primeiro lugar, eu quero saber assim, é difícil você negociar com essas editoras e como é que você faz o teu break-even? Esses livros, você consegue ter uma boa renda com eles, não? As negociações, Sérgio, geralmente elas passam por agentes. Né? Então tem agentes que o músico ele tem um agente que representa ele, e aí o agente vende não apenas os direitos para o Brasil, mas inclusive para os direitos na língua materna. Né? Então, por exemplo, o agente dele procura uma editora local para publicar. Então, sei lá, por exemplo, a gente tem agora o Rob Halford, né? O agente dele, né, vendeu para uma editora no Reino Unido,
distribuir para publicar e distribuir em todo o Reino Unido, né? Aí buscou no Brasil alguém para traduzir para o português. Então, geralmente, essas negociações são feitas por meio dos agentes desses e não entre editoras, né? Alguns casos é entre editoras, mas é muito raro. É muito raro isso acontecer. Geralmente, eles têm uns agentes. E a tua pergunta sobre o break-even, né? Para quem está aí ouvindo, o break-even seria o ponto de equilíbrio que você está chamando, tipo assim, quando é dá lucro, assim, dá algum dinheiro isso aí, sabe? Alguns sim, outros não. Alguns dão prejuízo, alguns. Na verdade, a gente tem 20% dos títulos aquela história dos 20-80, né? Então a gente tem 20% dos títulos que dão 80% dos lucros. E só que o nosso negócio ele se baseia muito no risco também. Então a gente entende que, tipo assim, você vai errar, não tem jeito, você vai errar em algumas coisas. Só que você tem que se guiar pela qualidade, você tem que ver o que realmente é relevante, é interessante. E aí o mercado é outra coisa, essa coisa assim que a gente às vezes não tem não consegue decifrar, porque as pessoas elas compram muito por emoções, né? Então, e a gente também se baseia muito nisso. Então, quando a gente, o nosso papel maior é a gente fazer uma curadoria legal, entender assim, porra, esse livro que nem o do Rob Halford. Cara, eu não sei se você leu, mas pô, você É lê aquilo ali e fantástico. você diz, cara. Então, assim, olhar para isso, olhar assim, pô, o que pode ser muito importante para a vida de quem está lendo, o cara vai ter uma experiência que não vai esquecer aquilo ali, né? E segundo, é tentar transformar aquilo numa obra de arte com o menor preço possível para quem está pagando. Então também tem isso, assim. Então esse é o nosso foco, a gente tentar mostrar para as pessoas que quando você pegou uma edição nossa, você consegue ver que quem fez com paixão, entendeu? Tipo assim, a gente Sim. fez, pô, não, eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito em cada edição, né? Então esse é o nosso papel. Agora, se vai dar retorno ou não, é bem isso aí. Alguns dão, outros não, né? A gente tem conseguido acertar cada vez mais, né? Isso, mas para você acertar cada vez mais, você tem que ter errado também, né? Sim. Qual foi o livro qual é o campeão da Belas Letras e qual foi o que te surpreendeu? Que você achou que ia vender ok e vendeu além do esperado? Cara, tem uma coisa boa dos nossos livros que eu acho que é bem legal, que quase todos eles são meio cauda longa, que chamam, né, Sérgio? São livros que não são um estouro de vendas, mas eles estão sempre vendendo, sempre tem Estou sempre interesse das pingando. pessoas. E na verdade até isso que a gente persegue. A gente quer um pouco sair realmente da cultura de best-seller e quer tentar atender as pessoas no segmento de rock, quer atender bem, entendeu? Quer fazer um negócio assim, pô, é legal isso aí. E isso demanda tempo, né? Não é um produto que você faz de um modo industrial, sabe? Como você faz best-seller. Mas a gente tem alguns pontos fora da curva, assim. Eu acho que, cara, um dos maiores... O Ghost Rider é um livro que vende bem, sei lá, deve ter vendido que, uns 20, 30 mil exemplares, não sei. O, o, o Scar Tissue é um livro que vende muito, cara. Do Anthony Anthony Kiedis Kiedis? cara, ele vende muito. O livro do Flea também. Eu acho que Red Hot, assim, ó, Red Hot é hors concurso, assim. Red Hot tem um público muito fervoroso, assim, cara. Que nem Kiss, eu acho que são os dois maiores públicos, assim. Kiss e Red Hot é impressionante, assim, ao fanatismo das pessoas e é muito louco, assim. Então a gente tem eu te falei, o Ghost Rider, que eu acho que é um livro que saiu bem, a gente tem o Scar Tissue do Anthony Kiedis, que vende bem, a gente tem o Flea, eu acho que o Rob Halford também foi um livro que, cara, surpreendeu muito já, assim, já arrancou muito forte, mais do que eu imaginava, sabe? Porque eu imaginei que Rob Halford fosse nicho, né? Fosse nichado, assim, não, é isso Sim. aqui. Mas eu acho que a maneira como ele escreveu
e por ele abordar outros assuntos, por ele falar, né, da homossexualidade dele, em movimento gay e etc., também pegou um pouco do zeitgeist certo, assim, né? Chegou no Sim, momento em que as pessoas estão discutindo isso também, e ele fala de um jeito muito franco, então meio sim. que saiu da bolha, né, da música, assim, né? Ele conseguiu extrapolar. É. O que eu Então, acho cara, incrível. os diários do Kurt Cobain também saíram muito, assim, É, tanto que esgotou. A gente fez uma edição capa dura que esgotou. Cara, eu acho que não deu 30 dias ela esgotou, assim, foi uma coisa absurda, né? Foi uma coisa muito absurda mesmo. Tanto que agora a gente vai reeditar a capa dura. Tem muita gente pedindo mesmo, né? você estava falando do Rob Halford. Uma coisa que me surpreendeu no Rob Halford é que não é um livro de música, né? Não. É um livro de comportamento, né? De um cara que é proibido, né? De se assumir como gay e passa por apuros horríveis, né? Durante esse processo. É um livro que me surpreendeu muito. É, eu também curti muito o livro, cara. E foi um livro que foi cantado pelo Viegas, né? A gente tem um editor, o Marcelo Viegas, que ele disse: Olha, cara, o Rob Halford vai publicar um livro, sabe? O Viegas já sabia disso antes, muito antes, e ele disse: Cara, fica ligado porque eu acho que vai vir coisa boa, né? Porque também tem bastante roubada, assim, né? Tem muito Sim. livro que você olha e, e aí, quando veio o livro para a gente avaliar, para a gente ler, porque a gente pode ler antes e tal, cara, isso, puta merda, né? É. É um negócio muito louco, assim, e ele ainda tem, eu acho que ele ainda tem esse lance, assim, né? De que quando a gente diz que música é muito além do som, né? Eu acho que aí tá a prova, sabe? Esse livro do Rob Halford. Cara. Música é além do som, não é só o som, né? É. Aí é um ato de coragem, né? Porque no meio do metal, um cara se assumir gay. É, é. Agora, a gente já conversou sobre isso, assim. Você está conseguindo me ouvir, Gustavo? Sim, Como é que te tá a tua ouvindo bem aqui. conexão? Gustavo? Para mim tá ótimo aqui, Sérgio. Tá. É, que tá, o teu tá. É, a gente já conversou sobre isso e eu acho incrível o cuidado com que vocês têm com as traduções, né? Que muitas vezes no Brasil é um calcanhar de Aquiles, né? Ah, e vocês têm uma iniciativa muito legal que você compra um livro e vocês dão outro, né, para a pessoa que compra. Vamos falar um pouco sobre isso, não? Sim. Cara, sobre a tradução, isso é uma coisa que a gente tem um cuidado muito grande com tradução, muito grande mesmo, assim, sabe? É, duas coisas que a gente tem relacionadas à tradução que eu acho que é fundamental, né? Primeiro, que a gente procura pegar para traduzir pessoas que são fãs ou que são apaixonadas por música e, se possível, apaixonados por aquela banda, né? Então, então isso, cara, faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença, assim, total. E segundo, que, que eu acho que a gente, tipo assim, não... A gente procura ter um processo rigoroso, assim, no sentido de, cara, a tradução tem que ser perfeita. Assim, não tem como ser mais ou menos, sabe? Não tem... E aí, para você fazer uma tradução mais ou menos, cara, é muito fácil, sabe? Bota no Por Google exemplo, Translate, né? então assim, você pega, por exemplo, você pega o Confesso, tá? Do Rob Halford. Cara, pensa o seguinte, que o Paulo é um puta tradutor, assim, é um cara assim que, bom, o Paulo além de ser fã de rock, além de ser um baita tradutor, o cara ainda é músico, né? Tem uma banda e tal. Então, cara, sabe, o cara completo, né? E, e aí ele, você imagina o que é para um tradutor, por exemplo,
você pegar um livro do Rob Halford para traduzir, e você ter no livro que encontrar traduções, por exemplo, para gírias gays dos Sim, anos 80 em Londres. Como é que você vai traduzir, entendeu? Cara, então assim, não tem. Ou vai ficar ruim ou vai ficar muito bom, sabe? Você não vai achar um meio termo para isso, sabe? E aí você tem um tradutor muito bom para isso. E aí você olha, por exemplo, algumas traduções, cara, a gente está republicando alguns livros que já tinham sido lançados no Brasil e eles, digamos assim, já venceu o contrato com o editor anterior e passou para nós os contratos, né? Então, por exemplo, alguns livros a gente tá, cara, a gente não vai pegar a tradução que já foi feita, a gente vai fazer essa tradução do zero. Vamos fazer todo de novo a tradução, sabe? Mesmo que isso, ok, isso é mais caro, vai gastar mais, mas, cara, por exemplo, o livro do Tony Iommi, é uma tradução completamente nova, cara. A gente fez uma tradução inteira, sabe? Tinha o livro já traduzido, seria muito fácil a gente comprar a tradução, né? Poderia sim. pegar a tradução e usar a mesma tradução. Agora a gente está lançando, agora em agosto, o livro a autobiografia do Leme, cara, que é outro livro sensacional, né? Não sei se você leu já a Maravilhoso. biografia do Leme. A autobiografia, né? Sim. E aí a tradução era E, péssima, eu lembro. Cara, sabe, era uma tradução que tinha muitos problemas realmente, assim, e daí a gente, não, vamos fazer uma tradução inteiramente nova, sabe? A gente, do zero, vamos começar de novo essa tradução. Os diários do Kurt Cobain, embora não tinham sido publicados no Brasil, eles tinham sido traduzidos, e aí tem uma outra história curiosa, né? Os diários do Kurt Cobain, eles tinham sido negociados na época, tinham sido traduzidos, cara. E aí, o que rolou? Chegou na hora final, assim, de dizer assim, tá aprovado para publicar no Brasil. A Courtney Love disse não, não. Sério, cara, sério. Sério, cara. E aí tem um rolo com a Courtney Love lá, que ela não aprovou. E aí disse, tá, então não saiu, né? Não sei o que deu na época e tal. E aí ficou naquele limbo que eu te falei, sabe? Ficou Sim. também esse livro no limbo. Então, a gente tem um cuidado muito grande com as traduções. Assim, para nós cara, para nós é o coração desse organismo chamado livro ali, né? Então é o coração, precisa estar batendo bem certinho. E do Compre um Doe um é isso, a gente doa um livro para cada livro vendido ali na nossa loja. Então já é uma política que já tem 6 anos, cara. E a gente até agora está querendo evoluir ela para transformar num modelo digital para que garanta um acesso maior ainda, porque o Brasil realmente tem uma carência muito grande de acesso ao livro, né? E É, claro, a gente está falando aqui de livros que muita gente tem grana para pagar e tal, mas tem muita gente que não tem condições de comprar um livro, né, cara? E é fundamental para o nosso avanço civilizatório, essa coisa sim. chamada livro. O livro ultimamente tem sido considerado supérfluo, né? É, então, ele tem sido considerado supérfluo porque realmente assim é ruim para muitos políticos aí hoje que as pessoas tenham acesso à educação, né? Sim. É Que muito faz ruim isso, pensar, né? porque é, é, então é realmente um instrumento de mudança Oi? social e tem vários estudos que comprovam isso já, não sou eu que estou falando, né, cara? Mas assim, tem só um dado para mim que é para mim avassalador, assim, eu acho que eu defendo muito no livro, que cara, você sabia que nos Estados Unidos o índice de leitura até os 13 anos é, é um indicador que compõe um algoritmo que determina lá nos Estados Unidos qual que vai ser o índice de encarceramento. Uau! Pô, isso é assustador, não? É.
Então, os Estados Unidos calculam quantas pessoas vão estar presas daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, calculam a sua projeção de encarceramento. Um dos indicadores é o índice de leitura da população até os 13 anos, se não me engano, ou 14, eu não tenho exatamente isso, mas é isso aí. Agora vem cá, você me despertou minha curiosidade. Como é que vocês conseguiram dobrar a Courtney Love? Cara, na verdade a gente não dobrou a Courtney Love, né? Aconteceu mais um lance de sorte, entendeu? Aconteceu mais um lance de sorte, que foi o seguinte: na época que ele foi publicado, que foi lançado, eu acho que foi há 17 anos, não me lembro. Bom, na época que foi publicado, foi feito um alarde na mídia mundial e foi lançado né, em língua inglesa a Courtney Love, que detinha os direitos dos diários do Kurt, fez um acordo com eu não me lembro qual que foi a editora americana, não me lembro, mas eu acho que foi um acordo de 2 milhões de dólares, se não me engano. Foi uma coisa assim, é uma cifra grande. E ela fez esse acordo com a editora para que fosse não só publicar nos Estados Unidos, mas para que a editora detivesse os direitos para vender para outros países as traduções. E aí a editora ela começou a oferecer para outros países, só que tinha uma cláusulazinha lá no contrato deles que era o seguinte: não, tudo bem, é 2 milhões, ou 2 ou 1, não sei quanto é que era, mas era a casa dos milhões. A única coisa é que eu preciso aprovar, né, as vendas para outros países e tal. E aí o que aconteceu? A Courtney aprovou para vários países. E aí para o Brasil, cara, aconteceu, eu não sei exatamente os detalhes do que aconteceu, mas eu sei que a editora que acabou comprando, a Belas Letras nem existia na época, né? 17 anos, acho que é. E aí a editora fez a tradução, enviou a tradução para aprovação, porque mesmo que eles não entendam da língua portuguesa, eles precisam aprovar, porque eles dão uma olhada, sabe? Tipo assim, eles dão uma olhada para ver se de repente não está grosseiro demais, né? Se não teve, eles olham só para ver se realmente, pelo menos, faz sentido aquilo ali, né? Se não vai transformar o livro num Frankenstein. E pelo que eu entendi, mandaram para ela e ela olhou e não aceitou a forma como eles traduziram. Tipo assim, eles traduziram, sei lá, por exemplo, traduziram todo o livro no final e não colocaram os diários, não colocaram as anotações do Kurt de uma determinada forma, né? Eu não sei os detalhes, mas aí ela não aprovou. E, cara, a editora americana, ela teve tanta dor de cabeça com esse livro que depois que encerrou as conversas lá, entre eles, que daí a Curtin disse, não vai ser publicado no Brasil por esse, enfim, a editora se incomodou tanto com ela, cara, mas tanto que eles colocaram no sistema deles lá um aviso para que aquele livro nunca mais fosse vendido para o Brasil. Então, aí o que aconteceu? Se passaram, sei lá, cara, uns 12, 13 anos, eu entrei em contato com um agente aqui no Brasil, o João Paulo, da RIF, que fica no Rio. Você está no Rio? Não, estou em São Paulo. Ah, você está em São Paulo. Ele fica no Rio, fica ali perto do Santos Dumont. Aí, quando eu falei nos diários do Kurt, o João Paulo disse, já na hora, cara, ele, não, nem pensar. Nem pensar. Ele já tinha memória daquele trauma, né, cara? Ele disse, não, nem pensar, nem pensar. Aí ele disse, não, daí que ele me contou, olha, tem uma anotação lá no sistema deles dizendo que não pode ser vendido. Foi o único livro da história que foi proibida a venda para o Brasil, né? De tanto que eles se incomodaram. Aí eu disse, cara, faz o seguinte, eu vou fazer uma proposta e você encaminha a proposta. Você consegue fazer isso? Você consegue encaminhar a proposta para o editor responsável, né, que está cuidando dessas negociações? Aí ele disse, não, tudo bem, me manda a proposta que eu encaminho. Aí eu mandei uma proposta, ele mandou lá para o editor, e no mesmo dia já veio a resposta, não venderei, esse livro não será vendido para o Brasil, não sei o quê. Aí eu, tá, ok. Aí se passou mais uns 6 meses, 9 meses, aí eu disse, João,
como é que ainda continua a mesma situação lá? Você pode me atualizar e tal? Ele disse, cara, continua a mesma situação há 17 anos, né? E aí passou mais tempo, sei lá, mais um ano e pouco. Eu disse, cara, você consegue? Eu vou fazer o seguinte, João, eu vou te mandar uma nova oferta. Pode ser? Aí ele disse, tá, me manda então que eu vou. Cara, daí eu mandei uma oferta mais baixa que a anterior. E aí ele mandou lá a oferta e voltou, tá aprovado. Aí eu disse, cara, o que aconteceu? Ele disse, não, eu acho que o que aconteceu? A pessoa que estava responsável pelas negociações tinha vivido todo aquele trauma e nesse meio tempo a pessoa que trabalhava lá saiu da empresa. E entrou outra pessoa que não tinha o histórico, entendeu? Uhum. E aí o que aconteceu? O livro estava meio esquecido, digamos, e não dependia mais da aprovação como ele não estava mais assim, na mídia e tal, provavelmente não era mais a Courtney que queria aprovar sozinha ela. De repente tem um agente da Courtney que aprovava, sabe? E aí eu tô supondo isso, né? Não sei. Sim. Eu imagino que tenha sido um caminho assim. E aí a gente conseguiu publicar, cara. Mas foi uma coisa muito louca. Por isso que eu disse que tem um monte de lance de sorte, né, no mercado editorial, assim. Agora, vocês, por exemplo, vocês lançaram o livro do Paul Stanley na época que o livro saiu lá fora e agora relançaram um pacote especial, né, junto com os livros do Gene Simmons e do Ace Frehley. Né? Como é que está isso? Você acha que o livro do Paul Stanley não chegou a ter o burburinho que você esperava? Como é que está sendo esse burburinho agora? Cara, a gente lançou o Paul Stanley em 2015, se não me engano. Foi a foi o lançamento mundial do livro, né? Então a gente teve um lançamento simultâneo, né, com os Estados Unidos. E aí foi um outro lance de sorte também de bastidor, que foi o Paul Stanley foi assim, cara, nenhuma editora queria publicar no Brasil esse livro. E e aí o agente dele nos procurou dizendo, cara, queria te pedir um favor aí. Você tem como publicar esse livro aí no Brasil? E eu disse, cara, eu olhei o livro do porque eu disse que é óbvio que vou, né? Tipo, cara, é óbvio que eu vou publicar esse livro, o livro do Paul Stanley, né? Para você ver como às vezes as editoras talvez não valorizem tanto algumas figuras, né? Os livros mais de música às vezes. E aí o agente dele foi exatamente assim. Ele tinha oferecido para todo mundo e ninguém quis. E aí ele disse, cara, pelo amor de Deus, publica esse livro aí no Brasil. De certo, ele tinha que prestar contas pro Paul Stanley, no sentido de Você quantos quebra esse países ele galho para vamos mim, né? lançar. Exatamente. E aí, cara, eu disse, não, vamos publicar. E aí a gente lançou o livro do Paul Stanley, vendeu muito esse livro, cara, vendeu muito. Aí a gente começou a enxergar com muito mais carinho o potencial dos fãs do Kiss, né? Porque, cara, sabe aquela história assim, eu adoro Kiss, e só que às vezes você não consegue imaginar quanto o volume de pessoas que tem com aquele mesmo sentimento que Sim. você em relação àquela banda, né? Às vezes você pensa, não, sou só eu, né? É pouca gente, não é, sabe? Então, e aí, cara, foi um estouro, assim, o Paul Stanley, quando lançamos em 2015. Aí o que aconteceu? Era um contrato de 5 anos e o contrato se encerrou. E depois que o contrato se encerrou em 2020, a gente não conseguiu mais vender o livro. Então a gente teve que deixar ele em banho-maria até a renegociação do contrato, que não foi em teoria tão simples mais, não foi mais daquele jeito, se ninguém quer, sabe? Sim. Aí foi diferente. Então a gente teve que fazer essa janela de um ano, deixar o livro esgotado, para poder fazer a renovação corretamente. Era nosso interesse renovar, justamente porque foi um livro que vendeu muito. Agora, claro, ele vende menos, é um livro que continua vendendo, mas vende menos porque ele já teve o pico dele e agora Sim. ele segue sua vida, assim. Já o Dini agora o que está vendendo bastante o que vendeu muito foi o Dini, porque embora fosse um livro antigo,
era um livro que estava sendo muito esperado pelas pessoas. Era um livro que Sei. estava sendo muito esperado, porque saiu no Brasil um monte de livro do Gini, cara. Assim, como ficar rico em 10 lições, como E só não ganhar saiu o livro dinheiro com não certo, sei o né? quê. Só não saiu o livro dele, entendeu? Tipo, era o livro, a autobiografia dele, contando a história dele, que também é muito louca, né? E então esse livro agora a gente resolveu chamar de novo o Paul Stanley, né? Fazer esse sincronizar com o lançamento do Gini por uma questão comercial mesmo, porque daí a pessoa já podia comprar tudo junto, né? Você podia passar o teu cartão, parcelar teu cartão à vontade. Sim. Agora, você está lançando um sistema de assinatura, como é que é isso, Gustavo? Ainda a gente ainda não está lançando agora. Vai ser Não podemos falar provavelmente sobre vai isso ser ainda, não? 31 de agosto. Cara, podemos falar sim. A gente vai lançar 31 de agosto, só vai começar. Vai ser vai ser um clube de assinatura, mas num modelo um pouco diferente. Já faz uns 9 meses, talvez até um pouquinho mais, que a gente está fazendo estudos, conversando com as pessoas, vendo o que funciona, o que pode ser legal ou não. Inclusive, até conversei contigo, eu não sei se você lembra, você estava de Sim, mudança faz um ano, eu lembro, tô... que a gente. É, lembro. e a gente chegou num modelo que a gente acha muito legal. Fizemos uns protótipos, alguns leitores da Belas Letras, assim, uns leitores muito especiais, receberam as caixas de teste. Receberam, uh, foram 12 leitores, receberam um modelo de caixa e 12 leitores receberam um outro. E para teste mesmo, então ele está em fase de teste. E aí a gente lança 31 de agosto, já com um livro inédito. O clube se chama Som na Caixa, uma brincadeira com a ideia de que vem numa caixa mesmo, né, de papelão e tal. E aí a gente vai começar com 6 livros de 6 bandas que são meio horcrux, assim, sabe? São bandas meio que são quase as bandas fundadoras do gênero, quase, sabe? Tipo assim, Black Sabbath, Ramones, né? Quase todos livros inéditos, com edições assim exclusivas, tudo capa dura. Cara, um negócio bem legal, assim. Eu sou suspeito para falar, mas é o tipo de coisa assim que eu tô esperando para eu assinar, sabe? Você... eu fui a favor, não fui? Não lembro, cara. Eu não lembro, não lembro. Eu acho que eu fui a favor, tá no caminho certo. Né? Agora, o que eu acho legal também é que, assim, vocês chegaram num nível de respeito que vocês já estão começando inclusive, a negociar entrevistas desses artistas para falar dos livros. Que antigamente era algo completamente possível. Eu lembro que eu fiz o Paul Stanley, mas o Paul Stanley foi uma negociação. É difícil, cara. Você fez Paul Stanley para Veja, né? Fiz. Eu acho que você Fiz. fez, pô. E foi na época que lançamos o livro, eu acho. Hã? Eu acho que foi na época que foi lançado o livro, não foi? Foi na época que foi lançado o livro. É. Uh, a, a gente tem tido cada vez um acesso melhor aos artistas, porque eu acredito que os agentes, as pessoas que estão mais próximas desses artistas, estão aos poucos começando a enxergar o trabalho que a gente está fazendo com os livros, a maneira como a gente está tratando os livros deles. Então, por exemplo, pô, não tem satisfação maior do que você ver o Rob Halford numa entrevista dizer, pô, eu quero a edição de vocês, É, porque nas outras edições não tinham bottom, entendeu? Que nem esse aí, sabe? Então, pô, isso é muito legal, sabe? Porque ele está vendo que a gente está tentando tratar com o respeito que a obra dele merece, a história dele. Então, eu acho que aos poucos isso aí está começando a se disseminar. A gente está recebendo muito artista que vem procurar agora a gente também para publicar de fora, editoras também que eventualmente estão pensando em lançar um livro de um artista lá fora, começam já a olhar para a gente de outra forma. Fica tudo tá ficando melhor porque a gente está sendo um pouco melhor tratado, sabe? E isso eu acho que está sim. sendo muito legal, que é uma coisa
infelizmente, os gringos ainda não levam muito a sério os brasileiros, sabe, para esse tipo de coisa, assim, para essas negociações e tal. A gente sofreu muito no início, assim, sabe? Porque você é o último da fila, assim, né? Você é o último da fila. E eu acho que agora eles começaram a olhar com outros olhos, realmente, cara. Agora, agora você estava falando do que estão oferecendo. Você pode falar quais foram oferecidos para você, assim, que vocês estão já fechando, não? Cara, para mim, assim, a minha grande satisfação desse ano, eu vou falar de algumas coisas que já fechou e de algumas coisas que a gente vai publicar em breve. Para mim, a maior satisfação de todas, cara, foi ter tido o privilégio de esse ano editar as memórias do Paul McCartney, né? O The Lyrics. Sim. A gente foi procurado pelo agente para conversar sobre esse livro e, cara, assim, esse foi um dos casos, né? E eu acho que, pô, assim, é outra coisa você ter a oportunidade da tua vida de um dia poder trabalhar com a marca Beatles, né? E para quem curte música, isso assim, é o santo grau, né, da Sim. música, você poder Ah, trabalhar com a marca Beatles. é um outro patamar, né? É. Aí a gente teve agora, cara, assim, ó, tô dando a notícia agora, hein, primeira mão. A Aham. gente fechou hoje o livro novo do Nick Six, Uau. que é o The First 21, que seria os primeiros 21 anos. Ele vai contar a história dos primeiros 21 anos dele, que cara, ele tem uma história muito turbulenta, né? Com a mãe, enfim. Então, e é muito louco porque no The Dirt, no filme, eles falam muito sobre a época de loucuras da banda e Sim. tal, mas tudo tem explicação na infância deles, né? Se você Sim. parar para ver a infância deles, cara, e só que eles não se aprofundam nisso. E eu acho que esse livro do Nick vai ser. Cara, eu acho que ele vai lavar a alma com esse livro. Eu comecei É. a ler o livro e eu disse, cara, ele vai fazer um acerto de contas com a infância dele. Vai ser muito forte, cara. Eu lembro Então, esse quando eu a acho que é gente um livro muito legal. Quando a gente se conheceu, assim, eu tinha falado, qualquer biografia de qualquer banda do rock vira conto da carochinha, perto do The Dirt, né, do É Motley Crue. verdade, cara. É E o filme é um verdade, cara. horror, né? O filme mostra ele como se fossem uns caras simpáticos, bonzinhos, né? Os caras Mas são o filme é muito estranho, cara. filha Eu não sei ruim, se o pô. filme é bom ou é ruim, sabe? É aquele filme assim que você não sabe se é bom ou é ruim. Assim, ou o filme é bom de tão ruim que é, sabe? É estranho o filme, sabe? Ah, o filme, porque o que era legal do livro, né, são caras completamente desprovidos de moral, de consciência, de tudo, né? É, é. Então Agora, eu tô muito empolgado com esse livro novo do Nick Six que a gente, cara, fechou hoje, assim, a gente conseguiu né, fechar o negócio hoje. você estava Então vamos falando do ver se Paul a gente vai conseguir McCartney, lançar simultâneo, né? né? O Oi? Paul McCartney é importante também. O Paul McCartney, é um livro de textos, ele explicando as letras, não é isso? O Paul na real é o seguinte, todo mundo cobrava ele de escrever a biografia dele, né? De ele escrever a autobiografia dele. Imagina quantas pessoas não pediram isso para ele na vida dele, cara. E ele ficou negando a vida inteira. E aí chegou o momento que ele disse o seguinte: eu não vou escrever minha autobiografia, porque toda a minha história está nas letras que eu compus. Então, o que eu vou fazer é publicar um livro explicando por que eu fiz essas letras. E aí, basicamente, o livro são 154 letras dele, a maioria, eu acho que a maior parte das composições que ele fez com o John. E ele explicando, ele falando sobre aquela letra específica, entende? De onde ele tirou tal referência, de onde. E é muito legal de ler. Eu não posso entrar em detalhes do livro porque tem um Sim, acordo de sigilo, não sei o que, não sim. pode falar nada, né? Mas Confidencialidade, é sim. muito.
é muito legal no livro de ver, cara, que depois, que só agora ele conseguiu descobrir alguns significados para algumas letras que na época ele não sabia explicar. É. Então, é muito louco, né? Agora, eu soube que você convocou um exército de bitomaníacos, né, para trabalhar nas traduções, né? Sim, sim. Quantos vocês? Esse era o pré-requisito mínimo, né, cara? Pré-requisito mínimo, era assim. Você se jogaria de um penhasco para traduzir esse livro? Sim, então você vai ser o tradutor. Essa mais ou menos é o critério. Tem que ter gente. É que Beatles também, cara, é uma das raríssimas bandas que tem realmente, como você disse, assim, a ideia o conceito do maníaco, ele é real, né? É. Porque são pessoas que vivem em função daquilo, né? E você vê, cara, que não é só isso, é uma coisa meio como o beisebol para os americanos, assim, eles sabem estatística, nomes, datas, sabe? Cara, virou assim, virou um objeto de estudo, né? Então não é só uma banda, virou uma referência para estudos, virou e aí qualquer erro. A gente está publicando um outro livro de Beatles, para você ter uma ideia. A gente está publicando um outro livro de Beatles que é um livro muito legal, a história visual dos Beatles, né? E aí eles têm vários infográficos, é muito legal o livro. Só que, cara, para você ter uma ideia, a gente chamou o Germano ele está editando também o do Paul. O Germano, o pai tinha uma banda cover dos Beatles, o tio, sabe, aquela história assim, o cara vem a raiz, né, cara, do cara vem, e para você ter uma ideia, é, a gente pegou o livro em inglês, que já tinha sido publicado, para fazer a tradução, e o Germano encontrou mais de 80 erros, cara, de Nossa. informação no livro. Tanto que ele pegou o livro, cara, e ele mandou os erros que tinham sido publicados na versão original para a editora americana, e a editora disse: não, cara, vamos recolher esse livro e não dá. Só que assim, ó, só que o que acontece? Qualquer pessoa que não conhece Beatles ou não é muito fã de Beatles não vai detectar nenhum deles, Sim. sabe? Agora, todo mundo que é bitomaníaco vai achar aquilo uma tragédia, cara, porque é uma tragédia, entendeu? É. Você dizer sei lá, você dizer que o Ringo tocou, teve um dia na história que o Ringo tocou um pandeiro, por exemplo, né? Cara, isso é um pecado mortal, entendeu? Você usar você dá uma informação que é errada, entendeu? Uma Sim. informação errada num livro dos Beatles vira um pecado, entendeu? Porque é repetido por outras pessoas em outros livros e até, né? É, Agora, é. uma coisa que eu ia conversar com você, vocês lançaram uma biografia belíssima do Augusto Lix, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, no mercado editorial, as biografias de artistas brasileiros, né, elas são raras, né, ou ao contrário da biografia dos artistas americanos, elas são, entre aspas, chapa branca, assim. Você encontra dificuldade ainda de fazer bons livros de artistas nacionais? Você chega a discutir sobre isso? Eu lembro que você queria fazer até do Lulu Santos, né? É, cara, eu acho que tem. Não que tenha uma resistência. Eu vejo que a gente não tem ainda não consegue ter um mercado efervescente disso no Brasil, sabe? Eu vejo que não é uma grande preocupação também, às vezes, dos artistas. O que eu acho que é um erro, sabe? Pô, tem tantos artistas com grandes histórias, sabe, cara? A gente tem um acervo riquíssimo, mas cara, eu acho que é inacreditável um artista como o Tim Maia não ter escrito uma biografia dele mesmo, não ter contado a história dele. Eu acho Sim. inacreditável no Brasil Elis Regina não ter escrito, né? Eu acho, sabe, cara, Raul Seixas, né? Legião.
entende? O Bonfire acho que até lançou alguma coisa, mas sabe, cara, eu vejo que a gente tem a gente não tem uma grande tradição de ter um cuidado maior com a nossa memória musical. E, cara, e a gente tem um acervo riquíssimo, sabe? A gente tem muita coisa, muita história para contar. Então, eu não sei qual que é a solução para isso. Eu tenho muito interesse, sabe que a partir do ano que vem a gente vai tentar retomar a ideia de música brasileira. Eu já estou tendo conversas com algumas pessoas para ver se a gente consegue retomar, porque eu acho fundamental, cara. Eu acho que, pô, o rock brasileiro, como é que a gente não tem uma coleção sobre o rock brasileiro, sabe? Uma coleção legal. Tem alguns livros bem legais, sabe? Tem o Dias de Luta, eu acho que é um livro muito legal sobre o Sim, rock é bom. brasileiro. Tem livros legais, mas, cara, eu acho que pelo que a gente produz de música, pela nossa história, a gente poderia ter muito mais. A gente poderia ter muito mais. Talvez o que não tenha é um olhar maior das editoras nisso, mas eu vejo que isso está mudando, cara. A gente está tendo, pelo menos da nossa parte aqui, eu vejo que tem algumas outras editoras. A Todavia publicou uma biografia do Raul Seixas. Sim. Roberto Carlos já é meio clichê, né, cara? Já tem muita Não, coisa, é né? isso aí. Mas enfim, mas publicou também. Do Simonal saiu também um livro, lembra que Sim. saiu um livro do Simonal? Tem, eu acho que tem iniciativa, sabe? O que falta é ter um mercado mais efervescente. Por exemplo, é muito difícil você ver numa livraria um setor de música, por exemplo. É muito raro. E poderia ter, né? Porque É. antigamente as livrarias vendiam CDs e tal, sabe? Então faria todo sentido, né? Gustavo, estamos chegando no final da nossa entrevista. Queria muito te agradecer. Avisando que vocês, os próximos lançamentos, vocês vão lançar a autobiografia do Lemmy Kilmister, a autobiografia do Slash, não é isso? Vai sair, vou te dar os spoilers todos aqui, deixa eu ver aqui no computador aqui, cara. Tem mês que vem tem o Lemmy Kilmister, a autobiografia dele. Tem o Slash, que foi um livro muito pedido, muito, muito pedido mesmo. Vai ser aí uma edição muito legal, vai ser uma edição em capa dura do Slash. Depois a gente vai publicar uma bio sensacional, cara. Essa é imperdível, do Kate Moon. É a Dear Boy, né? Cara, eu não sei se é o Dear Boy, é do Tony Fletcher. Acho que é. É a, me- é a mais conhecida. É Cara, essa uma que biografia fala é que ele sensacional. inventou O noventa por cara. cento das histórias em relação a ele, ele inventou, né? Sério? É. Mas ele inventou bem, né? Ele inventou bem, ele entrou para a história como o cara que jogou o Cadillac numa piscina, sendo que ele nunca fez isso, né? Isso aí, cara. Então, tem essa biografia do Kate Moon que o Marcelo Viegas está editando aí, 600 páginas, cara. É, o Tony Fletcher está negociando com uma produtora para virar um filme. Eu não sei se já fechou ou não, mas é um negócio bem legal. Então, tem essa biografia do Moon. Tem o segundo livro do Neil Peart, do Roadshow, que encerra daí. A gente encerra todas as publicações do Neil Peart. A gente tem também um livro. Pela primeira vez, o Bruce Dickinson vai dirigir um navio transatlântico. O Iron Maiden, todos os álbuns da Iron Maiden vai vir da China. Esse aqui impresso na China vem de navio. Né? Eu brinco, né? Nossa. Vai vir no navio do Iron Maiden. E a gente tem um álbum por álbum também do AC/DC, que é um livro capa dura, edição de colecionador também, assim, nesse estilo. Um livro, cara, tipo, um livro com a discografia ilustrada completa do AC/DC, incluindo o último álbum deles aqui, que foi do ano passado, né? O último, né? Sim, do final do ano passado. Inclusive o último álbum, a única edição do mundo desse livro, não esse do Iron, né? O do AC/DC, é a única edição do mundo que vai ter o último álbum, vai ser a brasileira e ainda com comentários do Luiz Felipe Carneiro. Sabe o Luiz Felipe, né? Sim, sim. Comentada por ele. E então a gente tem esse aí, a gente tem, cara, que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver.
A gente tem o Nick Six, né? Que a gente tá, vamos ver se vamos lançar esse ano. Vai depender da tradução, porque a editora já informou que o Nick está trabalhando em uns ajustes e deve entregar só 16 de agosto para nós o livro final para tradução. E aí a tradução que lute, né, cara? Deixa eu ver aqui. Então, Lemmy Kilmister, Slash, AC/DC, todos os álbuns, Iron Maiden, o Moon. Talvez esse ano ainda a gente tenha o. Talvez esse ano a gente tenha alguma coisa de Ramones ainda, tá? Talvez a gente tenha o Dee Snider, se não sair esse ano, vai ser ano que vem. Tem o Inside Out do Nick Mason, do Pink Floyd. A gente também, cara, a gente vai relançar a autobiografia do Miles Davis, que estava há muito tempo esgotada. A gente vai começar a investir em jazz também, outros gêneros. Cara, eu Maravilhoso. acho que eu tenho aqui de cabeça, assim. Ah, a gente tem um livro sensacional, cara, ia te dizer, da a história do rock para crianças, da Rita Nabais, Que que é fantástico. uma portuguesa que vai sair no Dia da Criança ali, né? A história do rock para crianças e ela lançou, já foi lançado na Europa, eu acho, Estados Unidos. Eu acho que foi lançado na Europa, Estados Unidos e no Brasil, cara. Esse livro da história do rock para crianças, que é um livro capa dura, é um livro muito legal. E só que a curiosidade é que ela permitiu que a gente incluísse 6 bandas brasileiras nesse livro. Legal. Então a gente vai acrescentar 6 bandas brasileiras, ilustrado, inclusive. O Ray tá pedindo aqui nos comentários a bio do Nick Six, mas a gente avisou que Vince já Neil também. Tem muita gente vai. pedindo Billy Idol e outros pedindo Axl Rose. Ele quer. Tem um monte de dica aqui. Cara, então, tem esse livro que é a história do rock para crianças, né? Então, que a gente vai acrescentar 6 bandas nacionais do rock brasileiro. Eu não tenho aqui a lista, cara, mas eu acho que vai entrar. Putz, eu acho que vai. Bom, vai entrar Mutantes, vai entrar Sepultura, vai entrar. Eu acho que vai entrar Legião, se não me engano, vai entrar Cazuza. São seis artistas e Sei. bandas brasileiras, agora eu não estou lembrado quais são. E a gente está tentando que um artista brasileiro faça a apresentação também, né? A gente ainda não Maravilha. fechou isso. Mas aí vai sair ali por setembro, outubro. É um livro muito legal, cara, porque Tô aguardando. porque assim, né, as próximas gerações, né, cara, a criançada, o próprio Viegas, né, ele diz que às vezes ele bota uma música para tocar lá, um rock, e o filho, é aquela história, é que nem a minha filha, pô, ela não gosta de rock, se perguntar para ela, ela não gosta de rock, né, mas daí você bota alguma coisa para tocar e ela vem ouvir, assim, começa a ouvir, começa a interessar, né, cara, e ela diz, mas sabe, e aí esses dias ela tava assistindo uma novela dessa teenager aí, e daí tocaram uma música que eu acho que era. Fizeram uma releitura, né? De uma música que era Sei. rock. Tipo, fizeram uma releitura de um Bob Dylan, sei lá, entendeu? E aí um dia eu tava no carro e botei, ela disse, pô, essa música toca na novela tal, é a música do fulano. Eu disse, não é a música do fulano, essa música é do Bob Dylan, entendeu? E aí ela, não, você já viveu isso também, né? Você deve ter passado por Sim. essas situações. Né? Maravilha. Gustavo, muito obrigado. Eu queria dedicar esse programa, essa entrevista para a Alice Pelizoni, que nos uniu tão exemplarmente e me trata da melhor maneira possível. A Alice realmente vale a pena dedicar ela, uma profissional sensacional, assim, eu trabalho com ela todos os dias aí, a gente vê o esforço dela, assim, para conectar, para fazer acontecer, e a área da comunicação é muito dinâmica, então tem que estar sempre ligado, e ela sempre muito solícita também, né, ela está sempre disposta, né, uma pessoa sensacional, assim, muito boa de trabalhar. Um Um beijão. abraço para Alice. Obrigado, mestre. Até a Dedicaremos nós próxima. dois, Alice. Com certeza. Tchau, tchau, Gustavo. Tchau, um abraço, foi um prazer. Você também.